ProsaCast a gente recebe Marcelo Alvarenga, da Play Arquitetura e da Alva Design. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e vocês? Quem está aqui Tudo do meu bem. lado é o Dudu França, Olá. Eduardo França, Edu França. Cada hora eu chamo de um nome O que diferente. E, Marcelo, o que veio primeiro, o design ou a arquitetura? O que convidou o quê? A arquitetura veio primeiro. É? Só que já na escola eu já me interessava assim por uma escala do detalhe, a escala menor assim e até de projeto também. Eu acho uma coisa tão complexa, projeto de arquitetura, né? Então eu via aqueles projetos enormes assim, aí eu não conseguia ver poder, você não tem esse poder de síntese, eu imaginava, né? E quando o projeto tem uma escala do residencial, do comercial, mesmo na escala do prédio, eu ainda consigo absorver assim o todo, né? Então, mas eu acho que esse é um papel do arquiteto, conseguir sintetizar. Hoje eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que é possível em grandes projetos um poder de síntese mesmo. Mas porque eu acho que só assim a gente consegue ter dirigir mesmo um processo que é tão cheio de improvisos, de surpresas, né? Eu acho que o projeto de arquitetura é um planejamento, mas que com muitos percalços, né? Então, E teve alguma coisa marcante, assim, de algum projeto que te levou para o design? até que não, mas estou lembrando, assim, marcante. Eu fui escolhendo essa escala. Então, trabalhei com a Freusa, que foi uma escola, assim, do detalhamento, né? Vamos dizer assim, e da importância em cada item, né, que compõe um projeto arquitetônico. Eu acho que foi a partir daí, como fala, também dar esse valor, enxergar esse valor que eu fui dando, a importância do design foi acontecendo e crescendo. Tem uma coisa que eu acho que é quando a gente olha para sua obra, eu particularmente fico curioso quanto a isso, assim, porque você falou de escalas menores, mas independente disso, assim, da gente chamar de falar que é interior, ou edificação, ou objeto, ou alguma coisa que é utilitária, a gente vê muito essa coisa da escala do corpo, né? Porque a coisa do usar, né? Seja um espaço que não tem uma escala tão grande, seja um objeto, alguma coisa assim. Vocês têm algum processo, alguma coisa muito claramente definida ou não? A coisa é fluida? Não, é fluido, é fluido. Eu acho que isso também no início, eu às vezes tinha um pouco de surpresa com a escala arquitetônica. Fazia um projeto e os primeiros projetos construídos, eu assustava um pouquinho com a coisa da escala mesmo, em relação ao meu corpo, né? E depois isso eu fui habituando de tal forma que hoje eu tenho pouca surpresa, assim, é como se o projeto, não é que eu tenho pouca surpresa, tem surpresa de diferentes naturezas, Sim. mas essa da escala eu não tenho muita. E isso eu acho que talvez seja um treino e um exercício que não chega a ser um processo, mas hoje eu acho que quando a gente chega num terreno ou uma reforma ou alguma outra situação urbana, de entender o potencial daquele lugar, né? Então isso eu acho que tem a ver um pouco com a escala. Às vezes o terreno tem um canto que é mais especial. Exato. O outro é a rua que é mais especial. Né? Então eu acho que isso é um entrar e sair do objeto arquitetônico, né? Que vai treinando essa escala. Então hoje eu acho mais parecido todas as escalas em termos de como tratá-las, né? Como trabalhar essas escalas. Legal. E talvez por isso, assim, que se você está percebendo alguma coisa, uma escala gostosa, um objetivo, é uma maneira que eu acho que o projeto, ele de fato fica legal, assim, quando ele te acolhe, quando ele é informal. Eu tenho um pouco eu falo muito que às vezes nós mineiros somos um pouco formais. A gente é muito receptivo, a gente é muito aberto, assim, gosta, né, de conversa, mas a gente é um pouco formal. É verdade. Né? Então, isso eu tento não ser. Porque eu acho que os espaços são mais legais
quando eles deixam todo mundo à vontade, quando todo mundo se sente à vontade neles, né? Legal. É uma coisa que a gente no escritório busca ou exercita, pelo menos. Eu queria que você me desse exemplos de projetos dentro de tudo que você falou aí agora, exemplos que a gente possa visualizar. Mas primeiro tem uma coisa assim de um certo jogo de cintura que a gente acho que faz parte um pouco da minha personalidade, assim, de achar as pessoas muito engraçadas, curiosas. Então, assim, em geral, às vezes as situações são muito complexas e eu acabo me envolvendo com elas, pelas pessoas, pelo desafio, às vezes, de sintetizar aquela complexidade. Então, eu vou contar um caso de uma casa, por exemplo, que a gente fez em Belo Horizonte, num condomínio, e o cliente chegou, tinha comprado um terreno bacanão, um condomínio bonito, mas com uma estrutura pronta. Imagina assim, pilares, palafitas. Era uma laje e os pilares. Tá. Uma casa prevista para ter 2 ou 3 pavimentos. E tinha essa condição. O terreno, o cliente achou que tivesse feito uma economia. Primeiro ele comprou aquilo feliz de ter comprado uma estrutura semi-pronta. Ele falou, tá bom, você vai fazer uma economia se você quiser fazer um projeto parecido com o projeto que fizeram nessa estrutura, é isso? Ele falou, não, você vai ter toda a liberdade do mundo. Essa casa não nos atende, mas eu gostaria que você olhasse para essa estrutura, afinal eu comprei esse terreno. Assim, você está numa jaula, mas você tem toda a liberdade dentro da jaula. Tipo isso. E aí, a gente não, nessa hora, assim, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de ser radical em não considerar esse fio da meada que levou o cliente a comprar esse terreno. Porque eu já sabia de antemão que economia ele não fez. Ele nos deu, foi uma marra, né? Sim. Mas por que economia? Porque tem lá meia dúzia de pilares, uma casa que tem tanto ainda por fazer, uma reforma é sempre uma coisa mais complexa, super às vezes difícil. fica mais caro do que uma coisa do zero, né? Então, mas nessa hora, como é que você joga esse balde de água fria no cliente e fala, não, derruba, passa uma máquina aqui e tira isso tudo. Eu falei, não, nós vamos tentar. E tentamos, e fizemos, assim, isso deu uma dificuldade, um trabalho, né? Trabalheira, fazer um projeto legal, assim, no sentido bacana, aproveitando uma estrutura de uma casa que não tinha nada a ver com o que a gente queria propor. Para começo de conversa, a implantação, essa eu não pude mexer. E o cliente não é bobo, ele já enxergava isso, a casa estava no meio do terreno. Um terreno que devia ter uns 50, 60 metros de comprimento, uns 25 de largura, e essa casa implantada no meio. É uma coisa que a gente normalmente não faz. Não digo que não tem exceções, mas a gente implanta de forma a potencializar aquele terreno que sobra, né? Hoje não tem nada mais luxuoso do que jardim, né? Então, é um terreno grande, afinal de contas, casa, né? Dá para você fazer um quintal grande, lógico, um jardim de entrada. Eu falo que a gente constrói, mas a gente quer o não construído. Isso, né? O vazio é que é a busca, né? Então isso eu já sabia que a gente não teria como mexer. Nesse caso, a gente estava amarrado naquela posição. Mas ele já tinha me falado, não, eu adoro, de repente a casa tem 2 jardins. Um jardim mais sei lá o quê, o outro para trás. Eu falei, tá bom. E assim fizemos o projeto com essa dificuldade de aproveitar os pilares. Foi satisfatório assim, o resultado para eles e para nós. Aí fomos passar para a calculista, a gente conseguiu localizar a calculista que tinha feito aquele cálculo inicial. Da casa original. Ela falou assim, tá bom, muito bem, fui eu mesmo, mas eu não vou aproveitar pilar nenhum, porque eu não sei o que construíram aí, mesmo sendo um projeto meu, como que eu vou ter certeza que quem executou seguiu a risca? Então é muito incerto, no sentido do cálculo, eu aproveitar alguns pilares desses. Pelo contrário, eu vou fugir de todos esses pilares. Meu Deus do céu. Então a gente teve um trabalho duplo de primeiro, aquele quebra-cabeça de encaixar aqueles pilares e depois uma estrutura que tinha que desviar daqueles pilares.
Então, ou seja, foi realmente um trabalho duplo e ainda assim conseguimos um resultado legal. Uma casa até que saiu no Casa Brasileira. Não sei se vocês viram aquele programa de GNT. Eu vi, mas não estou associando a casa. E essa casa ainda tinha um barracão nos fundos, que o cliente também queria aproveitar. E era uma casa assim, muito sem qualidade. E a esposa estava mais desanimada. Falava, putz, isso é muito feio. E a casa ficava vendo esse barracão. Porque era um declive. Uhum. Então o ponto principal da área social da casa enxergava esse barracão. E não tinha argumento para tirar da cabeça do cliente de que aquilo estava atrapalhando, que aquilo era um pouco prejudicial ali para a vista deles. E aí tinha outros telhados da casa, então eu acabei enxergando tinha telhados das casas de baixo, então eu acabei enxergando que se a gente cobrisse todo aquele barracão com telha, a gente ia ter um elemento que integrava um pouco com o que já tinha, e não como mais uma construção do próprio terreno dele. Então a gente cobriu esse barracão com uma telha, a mesma telha da casa, abrimos ele no sentido oposto, ou seja, não tem muita abertura aqui para casa, né? Para a casa dele, então ficou e virou um loft para hóspedes, assim, super legal. Que legal. Que também passou por isso. Os engenheiros da construtora já estavam lá na frente falando, aproveita aí as alvenarias. Fizemos um projeto aproveitando as alvenarias, maior trabalho para aquilo ficar, né, aquele trabalho de reforma. E lá na frente a construtora falou, quer saber? Isso vai me atrapalhar. Pá! Pôs no chão, construiu um outro barracão, porém assim com design. Então é cheio dessas nuances, assim, cheio desses baques, né? Nuances, coisa nenhuma. São baques. Você desanima com essas... Isso não é nuance, é um borrão, né? Coisas, o projeto, você se distancia dele. Então a gente acaba enfrentando esses abacaxis. Fala, descasca muito abacaxi? Muitos. Com certeza. A Lenora fala que esse momento nosso aqui de conversa, eu acho que ela falou isso uma vez, acho que uma das coisas que eu acho mais preciosa é a gente também trazer experiências nossas para conversar com as pessoas que estão aqui. E eu tive uma experiência em julho agora, num lugar, estava com a família, viajando no sul de Minas, e a gente chegou, a minha esposa que consegue, porque eu não tenho essa coisa de planejamento, ela adora pesquisar e tal, e ela achou um lugar que era um lugar que produzia azeite, São Bento, Sapucaí. É lá do seu projeto? Nossa, aí eu ia chegar nele agora também. Nós estamos batendo bola mesmo. E aí, assim, eu falei, que legal, né? Porque assim, eu acho legal. Outro dia a gente estava comentando sobre café, né? Porque já tem essa coisa do vinho e agora, né, tem essa coisa forte do azeite, inclusive, em Minas Gerais. Chegamos lá, eu já achei legal a onda de ver qual é. Quando eu cheguei no lugar, efetivamente, né, nas edificações, então eu falei, que lugar maravilhoso. Não é porque você está aqui, não, de verdade. Sabe aquele lugar em que você se sente bem? Porque, obviamente, lá tem um passo a passo, né? Você chega, almoça, se você quiser fazer, tem um roteiro, se você quiser fazer a visita, você faz e tal. E aí, como sempre, né, arquiteto, eu sentei na hora de pedir os pratos, já fui no Google e vi, no projeto do Play, da Play Arquitetura. Falei, que legal, eu comecei a pesquisar. Mas, bom, primeiro eu queria te dar esse depoimento, que é um lugar assim, que você tem essa coisa tão... Para mim, quando você consegue fechar o todo da arquitetura, né, assim, que é uma implantação bem feita, é um projeto bem feito, os espaços estão ali, de fato, para coisa acontecer bem, seja no salão das mesas, o detalhamento e tal. Mas eu queria te escutar um pouco sobre essa coisa que ainda é um pouco inusitada, né? Um lugar que produz azeite, como é que foi a pesquisa? Acho que um pouco antes disso, porque ali foi um namoro que foi se estendendo, né? Foi um projeto que começou pequeno e depois ele foi crescendo. Legal então, saber disso. É o contrário da casa pronta lá, né? É um lugar que você pôde expandir o seu... Estou correto? Mas não deixa de ter uma semelhança, eu falo exatamente da imprevisibilidade do planejamento, que é muito que a gente tenta ter controle, que a gente tenta fazer previsões para, né, afinal a gente trabalha assim, e não é que tenha que ser diferente disto.
Mas lá é um exemplo de, primeiro, foi uma experiência nova para os clientes também, né? Numa produção de azeite, apesar de ter bastante tempo, assim, se a gente for falar, eu vou chutar, tá? Não sei se não é preciso, mas eu acho que tem uns 20 anos que a Epamig desenvolveu, aclimatou as oliveiras e começou com uma produção ali naquela região sul de Minas e divisa com São Paulo, de azeites. E essa turma de São Bento, de Sapucaí, que é bem na região da divisa mesmo, é bacana. É uma cidade engraçada, dependendo do ponto que você está na estrada, é São Paulo, dependendo. São Paulo, Eles chamam de região da divisa. Isso. Ali, muitos pequenos agricultores começaram a plantar oliveiras sob orientação da Epamig. E eles dependiam, para fazer mesmo o azeite, do maquinário da Epamig. E aí esses clientes, foi esse o momento que eles resolveram comprar um maquinário, uma máquina italiana, nada assim, a gente, claro, se deparou com aquilo pela primeira vez, mas é uma máquina que faz o suco da azeitona, né? Limpa, depois lava e espreme o azeite e vai para os tonéis. Então, e aí nos chamou para fazer esse lagar. A palavra também foi a primeira vez que eu ouvi. Lagar é certo. Eu também, eu escutei a primeira vez o Play contando essa história e falando de lagar, eu já fui lá no Google. Que lagar, gente. Eu também não conhecia a palavra, né? Tanto para azeite como para vinho, né? A uva é um lugar onde se faz essas coisas. Então a gente fez essa fabriqueta de um jeito bem, assim, livre e ao mesmo tempo singelo, porque não era um programa grande, era simplesmente aquela máquina disposta da maneira que o pessoal que desenvolveu a máquina, pensa um pouco nos processos ali para se produzir o azeite, mas que nada mais é do que chega a colheita, né? Limpa, uma limpeza mais grossa, depois tem uma lavagem, depois espreme e invasa, né? Vai para os tonéis, depois invasa. Então, um processo meio linear. E, além disso, tinha um escritório e um espaço para degustação. Então, o programa era bem sintético, desse que eu gosto, já vem sintético. Você não precisa nem de torná-lo sintético. É só não complicar. É um poema concreto, isso, né? Exatamente. E aí nós fizemos um pequeno galpão, né? Vamos chamar assim. Bem inspirado nas coisas que tinham na fazenda. Lá eles já tinham, assim, vários... a parte... Eles moram numa casa que nem foi projetada por nós, no escritório, um pouquinho, assim, deve ter 1 quilômetro da fábrica, esse lugar onde eles definiram para fazer o lagar, perto do olival, e também perto de outras construções, assim, um paiol, um curral, um outro depósito, todos com telha francesa, e eles pintavam assim, as tabeiras, né, do telhado, cada um com uma cor, cada função tinha uma cor. E também na estradinha tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que era também um estábulo, mas muito estreito e muito comprido. E eu lembro de galinheiros que tinham perto de lá, mas eu sempre achei isso bonito, assim, o exagero de um telhado de 2 águas. Então esse que foi a primeira ideia, assim, do projeto do lagar. E depois não estava planejado os crescimentos, então veio também um índice de surpresa assim, para eles, e aí, claro, a gente foi projetando, mas não existia um master plano, no futuro vamos fazer um restaurante, se der certo vamos ampliar, não, era um só um experimento para eles, e assim foi dado para nós. Aí depois teve uma segunda etapa, que foi um galpão, uma construção bem de apoio para o lagar. Aí o invase saiu para lá, o escritório, eles também já estavam incrementando produtos de geleias, coisas que eles fazem lá também. E aí essa segunda construção foi mais rápida, e aí sim eles me falaram, a gente deve construir um restaurante, mas também não virou um planejamento de, então vamos pensar numa implantação das 3 coisas, não. Foi só talvez, né? Porque isso também envolve custo de projeto, né? Não é que quiseram fazer e não foi feito, não teve nenhuma
teve assim, falar, tá bom, pelo menos temos uma frente aqui, que era a frente do lagar, que seria o lugar mais nobre, que já estava ocupado pela mesa de degustação, que era simplesmente uma varanda com um terraço. Falou, tá bom, esse lugar está reservado para um futuro restaurante, já que aqui é o lugar mais gostoso de ficar e a parte de serviço estava previsto lateralmente. Então foi uma composição, que isso que você está falando é legal de pensar, que é isso, a arquitetura trabalha com uma realidade ali, né? Então quando você faz uma reforma é muito isso, você está limitado, mas não só uma reforma, a cidade já é um contexto. Você tem uma pré-existência. Tem uma pré-existência, então você está sempre relacionando com aquele ambiente construído ou não existente ali. E eu acho que isso vai dando um treino, né, pra gente, assim, de quando é bom, quando é ruim, né? Quando você quer dar as costas ou quando você quer se voltar para se você esconde ou você incorpora, exatamente, né? E eu falo isso, é muito curioso saber da história, porque quando eu cheguei lá, a impressão que me deu era que era tudo absolutamente integrado. Tava coeso. Apesar de uma tipologia bem diferente do primeiro dos demais, né? Mas eu fiquei pensando que possivelmente tinha alguma coisa a ver com a máquina que produzia, né? Então o lagar tinha aquela cara por conta de alguma coisa relacionada a isso. Eu também parei para pensar o que isso pode dar em termos de linguagem, né? E também uma proximidade com o cliente, vai te dando um pouco mais de liberdade, talvez. O cliente vai entendendo um pouco uma linguagem arquitetônica mais, menos, vamos dizer, convencional ou comum, talvez. E aí vai dando uma familiaridade, eu acho que isso tudo... Tanto que eu falo que o melhor dos mundos é fazer a segunda casa para os clientes. Né? Porque tanto te dá... O cliente também filtra ou tem uma experiência... A primeira casa é sempre um sonho, né? A segunda pode ter também um grau de sonho, mas ele também já está mais afinado aí nessa síntese que é bom que tenha, porque aí acho que talvez eu gosto de precisão, né? Eu acho legal quando o projeto consegue ser preciso no seu lugar, com o programa do cliente, né? Com Deixa eu informações todas. Eu me senti provocado agora, deixa eu rebater a provocação. Vai lá. Quando você fala que gosta de precisão, vocês acabaram de ganhar agora um prêmio do Estado de Minas como melhor ambiente aqui da Casa Cor, não é? Assim, quando eu entrei no seu ambiente, a palavra que me veio à cabeça foi experimentação. Porque assim, as coisas que vocês sempre fizeram no campo do design, principalmente de objetos, assim, tudo assim com um experimentalismo legal, mas assim, coisas absolutamente lindas e assim, com materiais como pedra-sabão, aquilo tudo bem, né, definido e delineado. Quando eu misturo isso com a coisa viva, eu acho que tem um pouco assim dessa... Então, como eu falei, de uma assim, risco, teoricamente, de deixar o imprevisível caminhar junto porque, assim, com o projeto. Você tem teoricamente uma dicotomia, né? Aquilo que é o design, que é absolutamente, né, definido ali, controlado, versus a natureza, as plantas e aquilo que de alguma maneira vai, mesmo que você cuide, mas ela vai tomando a forma que ela tem que tomar. Agora, como é que precisão para mim não significa controle, não. Entendeu? Tanto que eu estou Legal. contando situações aí que são sempre montanhas russas. Sim. Né? A precisão é, numa determinada situação, você achar uma expressão ou alguma coisa que você queira também dar ordem de resolução de problemas, né? Eu acho que a arquitetura também tem, claro, grande parte a resolução de problemas. De uma maneira precisa, ou seja, adequada para aquela situação. Legal. Entendeu? E que também comunique alguma coisa de uma maneira menos caótica, né? Então, assim, se você viu um caráter de experimentação, e também só lembrando, eu também tenho dois lados, tá? Ali é o lado alva. Ah, tá. É a alva que é a parte do... Se não fosse eu, não tinha nada a ver com isso. Entendi.
Bom, mas é você, né? É quem tá aqui na mesa com a gente. Tem né? jeito de separar a cabeça, né? Mas enfim, ali foi uma participação da Alva com a Marina Tadeu, entendi. paisagista. E a coisa da experimentação, existe um fator risco, claro, existe. Um fator risco do tempo, né? Foi um convite um tempo bastante curto que a gente teve. E era uma resposta que tinha que ter sido rápida. E assim, aí tem um caráter meio cenográfico, que é uma coisa também eu já... Claro. De vez em quando eu trabalho a cenografia no teatro. Então, assim, o que você falou é importante realmente, porque de alguma forma puxa para um outro lado, né? Talvez... Mas quando você pensa que não é o controle, sim uma faca afiada, entendeu? Entendi. Em termos de precisão, assim, não necessariamente a gente está falando de tentar ter todo domínio. O que livraria o caráter de experimentação de tudo, né? É um experimentar dentro de uma possibilidade ali que se apresenta, entendeu? Juntar todas as questões, inclusive a imprevisibilidade, numa proposta, entendeu? Legal. Então ali foi foi até um convite da Marina. A Marina estava aqui na Casa Cor, circulando, vendo outros possíveis trabalhos, e acho que encontrou com o Dudu, ela que assim, num primeiro momento, que nos chamou, depois eu conversei com o Dudu também, particularmente, mas então o paisagismo ali tinha aí que tá, eu não conseguia pensar o espaço sem incluir o paisagismo de uma forma realmente expressiva. Isso era quase condição da nossa participação, por uma vontade, por um contexto, né? Assim, que foi esse convite da Marina. Eu falei, nós não vamos... E foi teve um momento que foi assim, um pouco crucial, que era... enquanto a gente estava pensando assim, vamos fazer o quê na Casa Cor? Essa não concretude me espantou um pouco. Porque eu falei, putz, então, eu achei que o risco estava alto. Entendi. De fazer uma coisa que eu não tinha tanto interesse em fazer uma coisa mais convencional em termos de ambiente, de uma casa, até porque as nossas conversas com a Marina eram bem experimentais. As nossas trocas de informação. Então fazia-se uma instalação só, eu achei um risco alto para um contexto Casa Cor, para o lugar do palácio. Então a gente chegou a falar assim, não, Marina, acho que não vai ser dessa vez ainda que nós vamos fazer uma coisa junto. Aí numa conversa com o Dudu mesmo propôs, você não faz uma loja da aula? Aí eu falei, loja, me deu Já chegou perto da precisão. Assim, me deu um terra que eu achei importante para isso, porque eu falei, putz, aí eu não tô com uma pretensão de fazer uma instalação, que eu achei um pouco meio sem lugar fazer uma instalação, mas ao mesmo tempo com toda aquela energia de quem queria fazer uma coisa diferente com a Marina. Aí eu voltei para a Marina e falei, Marina, você se importa se for uma loja da Alva? Porque ela a princípio não tem nada a ver com a loja em si. E aí foi que a gente foi achando um caminho juntos de propor uma coisa que realmente tivesse entre uma coisa mais experimental e um ambiente concreto, que é uma loja, uma galeria. Fluiu, legal, né? Fluiu. Aí as coisas vão se encaixando um pouco, né? Então a precisão não descarta esse caráter experimental, uma coisa que tem um certo risco. Legal. Play, como é que é o processo criativo no design? Como que vocês trabalham, assim, pensando nas coleções, pensando no autoral e no que é feito para a indústria também? No design eu tenho, né, a parceria com a Suzana, minha irmã, e a Suzana é uma artista, assim, de alma, né, é uma soma muito boa entre vocês dois, né? Legal, é bem boa, assim, como troca, como complementaridade, apesar de que às vezes a gente troca os papéis, entendeu? Ah, que legal. Porque a Suzana também trabalhou com moda, então tem uma visão boa, assim, de mercado, de lançamentos, de
calendários, vamos dizer assim, coisa que o design também ele tem tido esse ritmo, né? Como é um produto que envolve sedução, envolve essa... Mas vocês seguem um calendário rigoroso? Não é muito rigoroso, mas queira ou não, tem as feiras anuais. E a gente, antes da pandemia, o calendário estava bem regular. A gente participava de uma feira mais voltada para o mobiliário, que era uma feira menos comercial, que é a MAD, ou MADE, que acontecia anualmente em São Paulo. Começou no Jockey, depois foi para o Ibirapuera. E depois, junto, a gente sentiu necessidade, por visão da Suzana, até mais do que minha, de participar de uma feira mais comercial, que era a Paralela, onde vão lojistas, e os lojistas tiram um pedido. É uma coisa que eu não sabia nem que existia. Essa coisa porque a feira, a outra, os lojistas também vão, mas eles estão ali para ver novidades, para conhecer novos designs, eles não vão dispostos a comprar, a energia deles é outra. Eles entendem que é uma coisa mais de tendência, né? Eles vão para pesquisar e conhecer, não que eventualmente não façam alguma compra, mas eles não vão com esse objetivo. Já as feiras comerciais, os lojistas do Brasil inteiro vão porque a loja está prevista uma troca de coleção, sei lá qual data, ou tem uma data de final de ano, eles têm também lá cada um no seu calendário, mas que se molda ou encontra um pouco com esse calendário dos lançamentos, e aí compram. Então, mas com a Suzana, voltando um pouco ao trabalho da criação mesmo, então ele é muito um bate-bola bem grande, assim. Ora vem de um desejo, aí tem, claro, as naturezas das cabeças, né? Eu, como arquiteto, tenho um pouco de uma percepção em termos de necessidade, o que a gente tem pouco numa casa, o que os ambientes estão ou carentes ou batendo demais na mesma tecla, e gosto de pincelar alguma coisa que está faltando no meio da natureza do uso. A Suzana já tem uma coisa mais artística de ser da materialidade, os desejos dela são mais formais no sentido assim, matéricos, né? Antes de saber o que aquilo pode virar, ela está com desejo de trabalhar um latão, ou de misturar um latão com pedra. Então uma coisa muito plástica, né? Exatamente. Então, legal. A gente desde o início a gente junta um pouco isso. Agora, às vezes as coisas invertem, né? Eu estou com alguma vontade de trabalhar com uma coleção nossa, que foram as mesas piscina. Isso foi um desejo. Também ia falar nelas agora. Partiu de um desejo que eu tinha de usar azulejo em mesa. Eu acho muito legal bancadas de cozinha com azulejos. É raro um cliente que topa os rejuntes, né? Mas eu acho muito gostoso e bonito quando você tem uma bancada de azulejo, né? E como é que surgiu a ideia da coleção Piscinas? Aí surgiu um desejo do material que por acaso foi um desejo meu, né, nesse momento. E aí depois a gente vai desenvolvendo juntos aquilo que... Aí, claro, então vamos fazer o quê, né, com os azulejos? Então, aí a gente tem hora que faz um brainstorm, mas as mesas foi mais ou menos natural a gente ter... Agora eu até esqueci como é que chegou a ideia da piscina mesmo, enquanto contraste. Eu acho que também eu estava vendo muita mesa que tem assim um cachepô, mesa que tem um lugar para você colocar um vidro. Às vezes a gente faz as mesas de centro, né, das casas, ou é um tampo livre, igual esse aqui que a gente vai usando, ou ele dá uma organizada nesses usos. Então eu acho que eu parti um pouco disso, de enxergar uma caixinha. Essas mesas, elas foram lançadas durante a pandemia, não foi? Foram. Eu lembro que na época, a gente conversando sobre as mesas, aí na hora que eu fui escrever, né, o texto lá para Tendências, aí eu pensei assim, gente, está todo mundo confinado dentro de casa pelo menos uma mesa em forma de piscina, assim. Que era uma coisa, aquele refresco, de molhado sem ser. Agora é super legal esse seu depoimento, porque o design, ele muitas vezes, claro que não é uma regra, mas muitas vezes ele convida para uma coisa meio assim,
onírica e Lúdica, diferente, né? lúdica. E é legal você falar que, de alguma maneira, faz parte também dessa coisa de observação, né? Assim, o que que eu acho interessante, o que Sim, que de repente... umas demandas. É o famoso, o que está O que precisando, tá né? precisando, é isso mesmo. É. Legal. Agora a Suzana tem um olhar bacana, assim, que ela enxerga muito o potencial artístico de algumas ou formas ou materiais, assim. Então, por exemplo, eu estava nessa ideia um pouco mais básica, vamos dizer assim, de fazer esses fundos, esses cachepôs em mesas. Então, a primeira que surgiu, na verdade, era uma mesa num tampo de madeira com aquele fundo azulejado. Então, é como se fosse uma piscina num outro contexto. Aí, conversando mais, conversando menos, eu cheguei a fazer tampos orgânicos que fossem formas mais líquidas, com a piscina incrustada. Isso o tempo passando. E a gente estudando, a Suzana vendo aquilo, dando algumas opiniões sobre o que ela achava, o que não achava. Mas até que o momento que eu falei, não, essas coisas, fizemos uns moldes, aquilo estava dando um contraste, como se fosse essa mesa com um retângulo incrustado. Aí eu falei, não, vamos partir. Ela também não muito satisfeita com o resultado, como que isso ia ter pé, enfim, questões práticas. Aí, bem já próximo a gente lançou na SP Art, teve uma SP Art virtual no início da pandemia. Aí a gente partiu para elas serem predominantemente de azulejo, e a Su começou a falar, vamos fazer esses fundos de piscina, vamos criar mais degrau, criar essas rampas. Então ela viu naquela forma potencialidades que eu não estava enxergando ainda. Eu fiquei preso um pouco na mesa, como que aquela mesa se estruturava, como que os outros elementos que compunham a mesa. Aí, na hora que parti só para o azulejo, aquilo simplificou um pouco em termos formais e de material, e o foco foi para a coisa que deveria ser, que eram as piscinas. Assim, o que dá aquilo com cara de piscina? Não só o azulejo, como esses relevos, essas piscinas. Eu tinha uma coisa que eu sempre achei instigante, que são piscinas vazias. Na verdade, teve esse dado que eu esqueci de comentar. Legal. Eu assisti aquele filme, tem um filme dos skatistas em Los Angeles, que eles antes de virarem surfistas, os skatistas, eles ficavam pegando aquelas piscinas vazias antes de virar surfista, era a mesma turma, a turma do skate e a turma do surf. As piscinas vazias de casas abandonadas, às vezes, e faziam daquilo pistas. Então eu sempre achei curioso piscina vazia, meio decadente, ao mesmo tempo, uma forma que é um vazio, que você não aquela espera, coisa, né? do degrau também, né? Que eu acho lindo aquilo, porque me faz lembrar de várias piscinas da minha infância, assim, de que era... E o tato no degrau ali era uma coisa... Que é sempre o início, né? Você não sabe direito que altura tem aquele degrau, né? Se você senta, cada piscina fazia aquilo de um jeito, né? Play, vocês já passaram algum perrengue desses de a coleção ter que ficar pronta para uma data determinada e não chegamos ainda naquele resultado que a gente quer? Vários. Conta um pra gente. Pelo amor de Deus, vamos começar essa antes, que eu não aguento mais pedir, pelo amor de Deus, para fornecedor. Essa parte me desgasta muito, por você ter ideias que são ideias, vamos dizer, mirabolantes ou fora de um contexto comercial, né, nesses primeiros momentos, os primeiros lançamentos, não digo tão mirabolantes, mas são ideias que não interessam comercialmente a ninguém, a princípio, né? Então é isso o que eu chamo de mirabolante. Então, como você vai conseguir parceiros para executarem isso, por mais que eles estão sendo remunerados pelo que eles cobraram, né? Qual o interesse deles de fazer uma coisa urgente, correndo, incerta, um risco, né? Mas aí, é claro, temos bons parceiros, sabem também que ao longo do ano aquilo se desenvolve de outro jeito, mas é sempre uma emoção, um estresse grande. Agora, uma vez nós fizemos uma coleção de bancos e
com os coros esticados, fomos fazendo os protótipos com uma pessoa que estava ajudando. E aí teve um lançamento das peças que ia ser na Arquivo Contemporâneo do Rio. Na verdade, era uma loja nos chamando para fazer expor essa linha nova. E aí eu não me lembro o que foi com o estofado, só sei que a gente estava num domingo à noite, a coisa tinha que ser enviada na segunda-feira. Ah não, nós começamos a esticar nós mesmos o couro. E aí a Suzana tinha uma técnica, molhava o couro, o marceneiro ajudando a gente, mas foi dando uma coisa, uma zebra assim, no o couro, dependendo da cor, eles tinham uma diferença de material, foi dando tudo errado. Aí nós conseguimos um estofador, assim, num domingo à noite. Mentira! Que topou fazer aquilo para mandar na segunda-feira. Aquela coleção que ia para uma loja importante, cheia de mídia em torno, entendeu? Então, assim, essa foi um no final deu certo, mas deve ter sido... Deu certo, um dos coros ficou meio assim, deu uma cinturinha. Ficou... Enfim, foi um dos mais... porque assim, a gente produzir sem prototipar já é um risco. Né? Expor uma peça sem fazer um protótipo antes é sempre um risco. Esse risco a gente já passou algumas vezes. E sempre uma gincana, né? Parece gincana. Se o cara tá lá, você tem que juntar a peça com a outra peça, o transportador tá esperando só ter aquele horário. Então, assim, isso aí, vira e mexe, a gente está nessa situação. Essa situação de gincana é terrível. É terrível. Já saúde, eu estresse, uso muito esse termo também né? na minha vida e tem horas que eu falo assim, nossa, tomara que essa gincana passe rápido. Porque é muita gincana, tem hora que é... Eu acho isso, assim, a gente pode querer participar mas sem envolver outras pessoas que a gente precisa, né, para executar aquelas coisas nessa gincana, assim, muito louca, é difícil. É complicado, né? Então, depois você sai assim, né? Nossa, uns santos, uns anjos que colaboraram. Mas aí a gente vai evitando agora essas situações. A Alva tem quanto tempo de existência? A Alva começou em 2013 e a gente faz 10 anos. 2023. 2023, 10 anos. Nesses 10 anos, vocês, bem antes da Alva também, têm contato com muitos criativos que começaram a aparecer mais nesse período, nessa última década também. Como que você vê essa evolução desses criativos que estão fazendo alguma diferença e mostrando um design que interessa? Eu acho que foi assim, a gente participou e participa de um momento bem legal do design nacional, né? Assim, eu acho que tem a ver um pouco, quer dizer, essa coisa do calendário, ela foi tanto veículo como alimento, né? Assim, um lugar onde os designers podem mostrar as suas criações, vamos dizer assim, né? Tanto para o mercado público em geral, como para o mercado de lojistas, e ao mesmo tempo instigando esses mesmos criativos a fazerem coisas realmente autorais, realmente, não digo originais, porque essa palavra é meio arriscada, né? Mas assim, pelo menos esse é o estímulo, né? Um design que de fato tem aí questões históricas que todo mundo se contamina e é bom que seja assim, né? Um fio aí, a gente teve o design moderno que foi muito frutífero, né? No país, e até hoje você vê essa força dos antiquários, como que isso é uma produção de altíssima qualidade que o Brasil participou e teve, né? E agora, de novo, mais diversificado. Eu acho que é uma coisa mais legal desse momento é que é uma geração assim, mas que tem uma diversidade, né? Eu acho que tem gente mais experimental, coisas que tem a ver com uma visão de meio ambiente, de reuso de materiais.
E aí, é claro, o design nacional teve isso, teve figuras, teve esse momento modernismo, depois teve os irmãos Campana, que foram também agentes aí de refresco das cabeças e das criações, né? Que eu acho que influenciou muita gente. E de ousadia, isso, né? Total, né? Vamos ousar. É muito original, peculiar e muito brasileiro. Eu acho que isso, queira ou não, foi uma escola também, sem ser uma escola formal, né? Sim, sim. Mas acadêmica. Abrem-se avenidas, né? Assim, muito. Para outras produções, né? Então isso, junto com um pouco do nosso repertório mais histórico, vamos dizer assim, que é o que vem mais do modernismo, né? Eu acho que o moderno para nós é a nossa história. Não só, né? Mas... E os mineiros também, né? Que aí tem o barroco. Nós da Alva também olhamos bastante para uma produção mineira que é anterior ao modernismo, né? Então tem um caldo aí interessante, mas que eu acho também que tem um amadurecimento do próprio mercado, de valorização de coisas feitas. A gente tem uma riqueza muito grande, né, gente? Pensar em madeira, em minério, em toda a matéria-prima que a gente consegue ter no Brasil e mesmo de artesãos, de oficinas que fazem. É uma organização que de repente dá num caldo, né? A gente tem muito ainda para andar, mas e também com outras preocupações, né? Porque também fica demais, né? E me conta aqui, como é que funciona? Vai falando agora como é que vai ter casa para tanto móvel, né? A troca entre vocês, assim, a troca entre os designers, entre os novos designers que de repente conhecem Marcelo e Suzana, veem vocês premiados em vários lugares, expondo sempre coleções novas. Vocês são procurados por esses novos profissionais querendo, sei lá, alguma orientação? Existe um encontro, acho até que isso é uma pergunta até interessante, porque eu sempre fico comparando com a arquitetura. Eu não sei se é porque eu acabei também gostando bem dessa atuação no design, porque essa coisa do calendário, das feiras e das premiações também. Então existe uma comunidade do design que sempre se encontra a partir desses eventos que acontecem anualmente, mais uma vez por ano. Aí mesmo as feiras comerciais, agora por exemplo DW, comerciais não, outras feiras que mesmo as lojas têm ações, então é uma coisa muito dinâmica o design. E uma série de mostras, como Casa Cor, outras que também estão fomentando o design, e a gente encontra muito com esses outros profissionais, então acaba tendo contatos, de passar lá uma semana, encontrando diariamente. Legal. Então a gente troca muito, aí depois uns visitam os ateliês uns dos outros. Na arquitetura eu sinto menos isso, não sei se sou eu que participo menos, igual na medicina tem congresso de medicina. Sim. Eu acho que na arquitetura falta um pouco. As bienais são muito grandes e não absorve todo tipo de profissional. As bienais de arquitetura são um pouco acadêmicas, eu acho. E meio enfadonhas. O design tem um lugar que é mais gostoso para o público, para o profissional, em termos de troca, em termos de, vamos dizer, eventos, né? Então, você vê a própria Casa Cor, a Casa Cor de Belo Horizonte tem uma atuação boa de arquitetos, o que me faz encontrar com arquitetos que se não fosse pela Casa Cor talvez eu não encontraria. Mas outras não. São Paulo, por exemplo, já tem claro que está cheio de arquitetos, mas assim, existe uma divisão às vezes entre os arquitetos que atuam mais na arquitetura e os arquitetos que fazem interiores. Aqui a gente consegue quebrar um pouco mais isso. E lá não. Então, não sei como os arquitetos lá se encontram. Em quais tipos de situação, né? Tirando amigos e profissionais que são mais próximos. É legal, é um ponto bom para reflexão, porque antes, há décadas, tinha aquela coisa dos congressos, Congresso Brasileiro de Arquitetos, tem palestras históricas, acho que, salvo engano, a Lina Bobardi proferiu uma palestra há muito tempo, mas assim, década de 80, dela,
Mas hoje em dia realmente falta. Eu acho que falta um formato. Tá aí a semente, hein, gente? Falta um formato, porque assim, tem essas mostras internacionais, né, que são de uma escala realmente planetária, né, que aí... e mesmo essas, a gente às vezes não tem dinheiro para ir. Né? Eu nunca fui numa mostra dessas internacionais, Expo Dubai, que foi outra de Nova York, que tão famosa, né? Essas mostras, eu não vejo o público fazendo disso igual fazem com Milão. Você vê que Confins está lotado quando é, né, a data, todo mundo, os profissionais que são mais de interior ou do design, vão, mesmo sendo uma feirona que muitos têm preconceito ou falar, Milão, meio... Você tem preconceito com Milão? Eu já tive e não tenho mais. Tive antes de ir. A burrice do preconceito exatamente. Exatamente. Antes de ir eu achava que era uma feira muito assim, tendências assim, ou de eventos demais, muito festivo. E pelo contrário, tem tudo. Quem quiser encontra, desde a coisa mais industrial, que eu acho também maçante, de tantos galpões. É como se você pudesse escolher um pouco a sua praia ali, naquele mundo de gente expondo, né? Mas eu falo mais como comunidade, né? Eu quero dizer que hoje, eu não, pelo contrário, não tem preconceito nenhum e eu acho que é muito saudável. A gente, mesmo indo com críticas ou com, esse ano estava menos assim, mais assado. E o mundo tá aqui, né? Você pode escolher ir para uma praia, você pode escolher ir para... Também, todo mundo faz essa dobradinha. É verdade, tá tudo é verdade. E eu acho que a arquitetura falta um formato, que as bienais, quando você fala de exposição de prancha de projetos, você fala, putz, construir em si tem um valor muito alto. Maquetes já começa a ter um interesse um pouco maior. Como atrair o leigo, né, o público em geral, porque você pode ter certeza, se atrai o público em geral, os arquitetos também vai ser bom. Lógico. Não precisa ser tão hermético. Sim. Gente, estou sentindo aqui, tá baixando aqui, estou sentindo uma semente. Porque a gente estava conversando antes, nos podcasts que nós já gravamos hoje, a escuta foi o que marcou duas conversas e marcou duas histórias de duas pessoas diferentes. Um escutou um negócio lá no Japão, o outro escutou um negócio dentro do teatro e aquilo ali foi marcante pro fluir da vida deles. Aqui eu estou sentindo que agora está acontecendo o contrário. Eu estou adorando a escuta que a gente está tendo, porque eu sei que a cabeça da gente está fervendo com essa falando ideia. Muito, é isso, Você Leonor? falou, assim, foi muito bom, muito bom. Você foi, para resgatar sua palavra, preciso. Você foi preciso. Que bom. Espero que essa precisão tenha, assim, terreno fértil, né? Claro, tomara. Querido, eu vou agradecer muito a sua presença aqui. E eu que agradeço, Leonor. Sou fã do seu trabalho. Muito obrigado. Gosto de falar. Eu do seu recíproco. Cara, é muito fera, viu, gente? É isso aí. Obrigada, Dudu. Obrigada, Leonora. Marcelo. Obrigado a você. Vamos lá, que Valeu. tem mais, tá, gente? Um beijo. Até.